Olá a todos, bem-vindos ao Mato Sucesso. Eu vou neste vídeo propor-me a resolver o primeiro exercício da ficha número 6, ficha de conjuntos e condições da disciplina de Matemática A do 10º ano. O problema diz-nos o seguinte: considere os seguintes conjuntos. Temos aqui o conjunto A, que é dado pela seguinte condição: x pertence a n, ou seja, estamos a falar de números naturais, tal que x é igual a 3n mais 3 e n é ímpar. Temos ainda o conjunto B, onde x pertence ao grupo dos números inteiros relativos positivos, tal que, e temos aqui a negação da implicação, onde se x for menor do que 20, então x é primo. Questão 1.1 termina em extensão, aqui o conjunto B, aqui a interseção de A com B, e aqui B exceto A. Aqui na questão 1.2 teremos que indicar, justificando o valor lógico desta proposição que nos é apresentada. Depois, numa segunda questão, vamos ter que fazer algumas demonstrações por implicação contra recíproca. Começando aqui pelo primeiro exercício, onde nós temos que terminar em extensão B, A interseção com B e B exceto A. Eu vou aqui olhar para os conjuntos e reparem que A é um conjunto infinito. Eu vou representar aqui alguns elementos do conjunto A. Não os conseguirei representar a todos em extensão, obviamente, estar perante um conjunto infinito. Representarei alguns apenas que me vão ajudar a resolver as questões. Então temos aqui o seguinte: x é um número natural, tal que x é igual a 3n mais 3 e n é um número ímpar. Bem, se n é um número ímpar, então eu posso pensar assim: se n for igual a 1, o x há de ser igual a 3 vezes 1, que é 3, mais 3, 6. Ou seja, 6 há de pertencer ao conjunto A. Se n é ímpar, não poderia dar n igual a 2, mas poderia dar n igual a 3. E se n fosse igual a 3, x seria igual a 3 vezes 3, 9, mais 3, 12. Então teria aqui 12. Se n fosse igual a 5, eu teria então 3 vezes 5, 15, mais 3, 18. E então x seria 18 se n fosse 5. Se n fosse igual a 7, eu teria 3 vezes 7, 21, mais 3, 24. Apenas farei mais um. Se n fosse igual a 9, eu teria então 9 vezes 3, 27, mais 3, 30. E reparem que o conjunto A é infinito. Eu teria aqui uma infinidade de elementos que pertencem ao conjunto A, porque, quer dizer, os números ímpares continuam até ao infinito. Relativamente ao conjunto B, diz-nos o seguinte, quer dizer, x pertence ao grupo dos números inteiros relativos, mas onde nós temos aqui a negação desta implicação. Então eu vou pensar aqui na negação de uma implicação. Se eu tiver A implica B, e se quiser fazer a negação desta implicação, isto há de ser equivalente a A e negação de B. Então o que farei agora é escrever o conjunto B, mas com a negação da implicação. Então teria x pertence a Z+, tal que, aplicando aqui a negação da implicação, terei x menor do que 20 e x não é primo. A negação de ser primo é, obviamente, não é primo. Não é primo. Bem, se x é menor do que 20 e x não é primo, e x ainda é um número inteiro positivo, então o conjunto B há de ser um conjunto finito. E então teria B, ou já colocar aqui o conjunto B em extensão, e reparem, isso já seria a resposta à primeira questão. O x tem que ser menor do que 20 e não é primo, e só pode ser um número inteiro positivo, quer dizer, podia colocar aqui x pertence a n também, em vez de colocar z+. Tudo bem. Números inferiores a 20 que não são primos, bem, temos o número 1, né? O 2 é primo, o 3 é primo, o 4 não é, o 5 é primo, o 6 não é, o 7 é primo, o 8 não é, o 9 também não é primo, o 10 também não é primo, o 11 é primo, o 12 não é primo, o 13 é primo, o 14 não é primo, o 15 também não é primo, o 16 também não é primo, o 17 é primo, o 18 não é primo e o 19 é um número primo. Ou seja, o conjunto B dado em extensão seria dado por todos estes elementos que acabei de discriminar.
E então teria aqui a resposta à linha A, onde me pediam para escrever em extensão o conjunto B. Relativamente à linha B, nós teremos que fazer a interseção entre o conjunto A e o conjunto B. Reparem que a interseção entre dois conjuntos há de ser uma procura por elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. Reparem que o conjunto A nós temos o 6, então no B também temos aqui o 6, ou seja, 6 fará parte da interseção. Reparem que o 12 também pertence a ambos os conjuntos, então fará parte da interseção. Reparem que o mesmo se passa também com o 18. E aí não terei mais nenhum, porque para pertencer à interseção teria que pertencer a ambos os conjuntos. E sendo assim, a linha B estaria resolvida. Pensemos então agora na linha C, onde temos B exceto A. O que é que significa B exceto A? Significa exatamente eu dirigir-me ao conjunto B, que é dado por todos estes elementos, e a estes elementos do conjunto B eu retirar, excluir os elementos que também pertencem a A. Que reparem que serão estes elementos aqui da zona de interseção entre A e B. Ou seja, nós vamos ao conjunto B e vamos extrair os elementos do conjunto B que pertencem a A. Ou seja, vamos tirar o 6, vamos tirar o 12 e vamos também retirar o 18. Então B exceto A seria 1, 4, 6 não, porque o 6 pertence a A, 8, 9, 10, 14, 15 e 16. E teremos então aqui a resposta para a linha C. 1.2. Indique justificando o valor lógico desta proposição. Nós nesta proposição temos o seguinte: para todo o x pertencente a n, ou seja, para todo o x natural, temos aqui uma implicação. Se x pertence a A e é menor do que 24, então x pertence ao conjunto B. Bem, reparem no seguinte, estamos perante aqui uma proposição que tem o quantificador universal. Esta proposição, para ser verdadeira, terá de ser verdadeira para todas as concretizações desta variável x. E se eu tenho aqui uma implicação, a implicação, só há um caso onde a implicação é falsa, que é se o antecedente for verdade e o consequente for falso. Nesta situação, a implicação é falsa. E é a única situação onde a implicação é falsa. Então eu terei que aqui procurar, porque se o antecedente for falso, né, se eu pegar aqui, por exemplo, num x que não pertence a A, esta afirmação aqui seria falsa imediatamente, ou pegar num x superior a 24, tem uma conjunção, basta que uma delas seja falsa, e imediatamente a implicação é verdadeira. Então eu terei que pensar o que é que acontece quando eu concretizo esta variável x por elementos para os quais este antecedente da implicação me dá verdade. Então reparem, x tem que pertencer a A, ou seja, poderá ser qualquer um destes números, mas tem que ser inferior a 24. E reparem, para pertencer a A e ser inferior em 24 ao mesmo tempo, só podemos estar a falar do elemento 6, do 12 ou então do 18. E reparem, se nós concretizarmos o x por 6, 12 ou 18, esses valores, ou seja, esses elementos pertencem ao conjunto B ou não? Reparem, 6, 12 e 18 pertencem ao conjunto B. Então, se eu concretizar aqui, se x for igual a 6, eu terei aqui 6 pertence a A, é verdade, e 6 é menor do que 24, né? Teria aqui uma proposição verdadeira, implica que 6 pertence ao conjunto B. E reparem, 6 pertence ao conjunto B, também é verdade. Então, para todas as concretizações desta variável x, para o qual o antecedente é verdade, que seria apenas com estes 3 elementos, 6, 12 e 18, estes 3 elementos também pertencem ao conjunto B. Então, para todas as concretizações onde o antecedente é verdadeiro, o consequente também seria verdadeiro. Sendo assim, esta proposição é verdadeira. É verdade. É verdade porque é verdade para todos. É verdade para todos. E assim até teríamos aqui uma condição universal. Uma condição universal é uma condição que é sempre verdadeira para qualquer concretização da variável.
Bem, vamos então resolver agora a questão 1.3, onde nos pedem algumas provas ou demonstrações por contra-recíproca. Aqui na linha A temos de fazer esta demonstração e na B uma outra. Prove por implicação contra-recíproca que se n é ímpar, então n mais 3 é par. Bem, reparem nisto. Primeira parte que vocês devem aqui explicitar logo, que é fazer a contra-recíproca desta implicação. Nós temos aqui se e então reparem, nós temos aqui o antecedente, né? N é ímpar, eu poderia considerar isto como uma preposição A, então 3n mais 3 é par, e reparem que aqui teríamos o respectivo consequente. Sempre que vocês tiverem uma implicação do tipo A implica B, o contra-recíproco, ou a implicação contra-recíproca, há de ser a negação de B a implicar a negação de A. Por isso, o primeiro passo que vocês aqui devem tomar é escrever o seguinte, ou seja, escrever esta implicação, mas no contra-recíproco. E devem mesmo restar isto. Por implicação contra-recíproca, temos que, dois pontinhos, e agora vamos reescrever esta implicação com o contra-recíproco. Reparem, o contra-recíproco há de ser a negação aqui de B, então se 3n mais 3 é par, a negação é 3n mais 3 é ímpar. Então é isso que eu vou escrever. Se 3n mais 3 é ímpar, então eu vou ter a negação do antigo antecedente, né? Então n, negação de n ser ímpar, então n é par. E o que eu terei agora que fazer de seguida é demonstrar esta implicação. E vou então partir de n mais 3 ser ímpar como hipótese, né? Então reparem, se 3n mais 3 é ímpar, eu posso fazer aqui uma pequena manipulação. Se eu sei que 3n mais 3 é ímpar, eu posso aqui nesta expressão colocar o 3 em evidência. Reparem que isso seria equivalente a eu ter 3 aqui em evidência e ficaria aqui com n mais 1 e continua a ser ímpar, obviamente. Mas agora reparem que eu aqui tenho, o que é que eu tenho? O produto, né? Tenho aqui o produto entre dois números, entre 3 e entre n mais 1, e sei que esse produto é ímpar. O que eu tenho que demonstrar nesta ideia, partindo daqui do antecedente como hipótese, e tentar chegar à conclusão que n é par, partindo do princípio 3n mais 3 é ímpar. Reparem que, colocando o 3 em evidência, eu criei aqui este produto, e o que eu tenho agora é o produto entre dois fatores, ou seja, entre dois números, neste caso, tenho aqui o produto entre esses dois números é ímpar. Então reparem o seguinte, vamos imaginar produtos entre números, né? Se tiverem o produto entre dois números pares, isto está a dar sempre o número par. Se tiverem o produto entre um número ímpar e um número par, imaginem 3 vezes 2, quer dizer, dá par sempre, não é? Para que o produto dê ímpar, vocês precisam ter o produto entre dois números ímpares. Imaginem 3 vezes 3, 9, 3 vezes 5, 15. Para que o produto entre dois números dê ímpar, os dois números precisam de ser ímpares. Então nós podemos escrever isso o seguinte: 3 vezes n mais 1 é ímpar, se e só se 3 é ímpar, né? Ou seja, se este fator for ímpar e n mais 1 é ímpar. Então reparem, se n mais 1 é ímpar, logo n é par, né? Se n mais 1 é ímpar, então n, vocês subtraem 1, se tiverem um número ímpar, subtraem uma unidade, tem um número par. Logo, n é par. Então nós partimos deste antecedente como hipótese e chegamos à conclusão que n é par. Agora, no final, vocês têm de registar uma conclusão. Assim fica provado por contra recíproca,
contra-recíproca, falta aqui um hífen, fica provado por contra-recíproca que 2 pontos, e agora vocês voltam aqui à implicação inicial, ok? Fica provado por contra-recíproca que se n é ímpar, então 3n mais 3 é par. Ou seja, retomando o que nós fizemos, isto é dividido em 3 partes, ok? Primeira parte, fazerem a aplicação da implicação contra-recíproca, escreverem. Segunda parte, partir do antecedente como hipótese e tentar obter o consequente, por conclusão. Depois disso feito, terceiro ponto, referir que fica então provado por contra-recíproco que, e voltam à implicação inicial. Passemos aqui ao segundo caso. Prove por contra-recíproca que se n não é divisível por 2 e por 3, então não é divisível por 6. Primeiro passo, fazer a implicação contra-recíproca. Por implicação contra-recíproca, temos que, 2 pontinhos e escrevemos, não é? Reparem que eu tenho aqui o se, aqui é o meu antecedente, né? Até aqui, e depois tenho aqui o consequente. A contra-recíproca, a negação do consequente, e a negação não é divisível por 6, é o seguinte: se n é divisível por 6, então vamos negar aqui o antecedente, onde diz que n não é divisível por 2 e por 3. Então n é divisível por 2 e 3. Esta seria então a nossa equivalência desta primeira implicação por aplicação da contra-recíproca. Primeiro passo é este. Segundo passo, vamos partir agora do antecedente da contra-recíproca por tese, ou seja, se n é divisível por 6, então e vamos tentar chegar, né? Vamos tentar chegar a esta conclusão. Reparem o seguinte: se n é divisível por 6, então existe pelo menos um k pertencente ao grupo dos números naturais, tal que n seja igual a 6k. Ou seja, o que é que eu estou a dizer aqui? Eu estou a dizer que se n é divisível por 6, então n tem de ser múltiplo de 6. Se é divisível por 6, tem de ser múltiplo de 6. Então tem que haver um k natural, tal que n seja igual a 6 vezes esse valor. Tem que existir. Porque se é divisível por 6, tem que ser múltiplo de 6. Agora reparem nisto, se n é igual a 6k, eu ainda poderia dizer que seria igual a 3 vezes 2k. Isto porque 6 é igual a 3 vezes 2. E reparem que eu daqui poderia dizer logo, n há de ser igual a 3t, onde t é igual a 2k. E se n é igual a 3t, reparem que t também terá que ser um número natural, porque é igual a 2k e k é um número natural. Então, se n é igual a 3t, eu daqui posso concluir, portanto, que n é múltiplo de 3. E se n é múltiplo de 3, então n é divisível por 3. Então já provei esta parte. E agora, se pegar no mesmo princípio, ou seja, se n é divisível por 6, então existe pelo menos um k pertencente a n, tal que n seja igual a 6k. E agora, em vez de colocar 3 vezes 2k, vou fazer ao contrário. Vou colocar 2 vezes 3k. Então, se n é igual a 6k e eu é igual ao dobro de 3k, então eu posso dizer o seguinte: logo n há de ser igual a 2p, sendo que p há de ser igual a 3k. Obviamente p também terá que ser natural. E se n é igual a 2p, então eu posso concluir que n é múltiplo de 2. Então nós acabamos de provar que se n é divisível por 6,
então n também é divisível por 2 e por 3. Porque se é múltiplo de 2 e de 3 em simultâneo, né? Então n será divisível por 2 e por 3. Porque é múltiplo de 2 e também em simultâneo é múltiplo de 3. Logo, escrevemos isso. Terceiro ponto, conclusão. Logo, fica provado por recíproca que, dois pontinhos, e agora escrevem a implicação inicial. Se n não é divisível por 2 e por 3, então não é divisível por 6. E temos então a demonstração feita. Fico-me então por aqui. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.